A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos, hoje, domingo, 15 de novembro de 2020, chegamos à lição 7 da nossa escola dominical. Estamos estudando neste quarto trimestre o livro de Jó, que fala sobre a fragilidade humana e a soberania divina. Na lição de hoje, vamos estudar a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? O texto bíblico que nós vamos ler está lá em Jó 8, 3 e 4, que diz assim a palavra de Deus: Porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Palavras de Bildade, amigo de Jó. Vamos orar? Senhor meu Deus, aqui estamos, Senhor, diante da tua palavra. Pedimos da tua graça, Senhor, para a meditação, Senhor, nesta lição que fala sobre a doutrina de Bildade, Senhor. Dai-nos esclarecimentos espirituais para que possamos entender a tua doutrina, Senhor. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Doutrina, como os irmãos sabem, é ensino. Na aula anterior, estudamos a doutrina de Elifaz, um dos 4 amigos de Jó que se apresentam depois que Jó passou pelas agruras de perder os seus bens, de perder os seus filhos e perder a sua saúde. Agora, nós estudamos na lição passada a doutrina de Elifaz. A doutrina de Elifaz era que só os pecadores sofrem. Portanto, Jó estava sofrendo porque tinha pecado. Nessa lição estudaremos a doutrina de Bildade, outro amigo de Jó. Aqui há um pouquinho mais de sofisticação nessa doutrina. Ele fala, olha, se há sofrimento, há um pecado oculto, pelo menos. Você está escondendo coisa. O pecado oculto fica bem claro na Bíblia Sagrada, lá em Atos 5, quando a igreja está no seu início, crescendo. Muitos irmãos venderam a sua propriedade e doaram para a igreja. Ananias e Safira, um casal, vendo como aqueles irmãos eram bem aceitos na igreja, eles também resolveram vender uma propriedade. Só que mentiram. Ao invés de dar o valor da propriedade, deram só uma parte. Não haveria problema nenhum se tivessem feito isso com sinceridade, mas mentiram à igreja dizendo que tinham dado tudo para receberem os louvores referentes àquela ação. E Pedro, quando chega diante deles, usado pelo Espírito Santo de Deus, revela aquele pecado oculto e Ananias e Safira vêm a falecer. A questão aqui na nossa lição de hoje se a acusação de pecado oculto se aplicaria à vida de Jó. Não negamos que existam pecados ocultos, mas se era essa a questão porque Jó estava sofrendo, ele tinha
cometido algum pecado que estava escondido? Segundo Bildade, sim. Bildade, ele tinha uma compreensão limitada da natureza de Deus. Lá em Jó 8:4 diz assim: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. O enfoque de Bildade não é a graça, mas o esforço humano. E ele aconselha Jó lá em Jó 8:5 e 6. Mas se tu de madrugadas buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Essa é o conselho de Bildade. Resumindo, Bildade diz: olha, você tem um pecado oculto, teus filhos pecaram, por isso que Deus lançou mão sobre eles. Então agora se conserta diante de Deus. E esse conserto de Bildade não é segundo a graça, mas segundo o esforço humano. Então ele aconselha: olha, se de madrugada buscares a Deus, ao Todo-Poderoso, se fores puro e reto, ou seja, ele dá conselhos baseados no esforço humano. Não que a oração seja errada, mas aqui o que ele está dizendo é que esse esforço de Jó faria com que Deus restaurasse a vida de Jó. Jó se defende, ele fala: olha, o homem é imperfeito. Lá em Jó 9:1 e 2, ele diz: então Jó respondeu e disse: na verdade sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Lá neste mesmo capítulo 9, nos versículos 30 e 31, diz assim: ainda que me lave como água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirá no fosso e as minhas próprias vestes me abominarão. O que Jó está dizendo é que pelo esforço humano nenhum homem alcança a Deus. O homem é imperfeito. Resumindo, a questão colocada aqui é: onde há sofrimento, há pecado? Seus amigos responderiam sim. Jó responderia não. Nem sempre onde há sofrimento, há pecado. Bildade associava o pecado à quebra da moralidade religiosa. Perdão. Era um moralista tradicional. Lá em Jó 18, versículos 4 e 5 e o versículo 21, ele diz assim: ó, tu que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão rochas do seu lugar? Na verdade, a luz dos ímpios se apagará e a faísca do seu lar não resplandecerá. Tais são, na verdade, as moradas do perverso, e este é o lugar do que não conhece a Deus. Então ele tem uma doutrina moralista, que elege a moral como valor universal. Uma frase comum do moralista, você já deve ter escutado, é: eu nunca roubei, nunca matei, nunca fiz mal a ninguém. Portanto, na concepção dele, ele vai para o céu. E a justiça de Deus requer coisas muito mais profundas. Jó, ele se defende apelando para a misericórdia dos amigos e da misericórdia de Deus. Lá em Jó 19,
verso 21 a 25, nós lemos: compadecei-vos de mim, amigos meus. Compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Porque me perseguis assim como Deus, e da minha carne vos não fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Então Jó se defende, ele fala: olha, eu não pequei, não tem nada escondido na minha vida. Por outro lado, você está me pedindo para eu ser perfeito diante de Deus? E o homem não consegue. Por mais que o homem se lave, se limpe, ele sempre vai estar devendo algo a Deus. Então eu apelo para a misericórdia. Vocês, meus amigos, tenham misericórdia de mim. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Palavras proféticas de Jó, já prevendo a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados pela sua morte. Uma terceira doutrina errada de Bildade é que ele crê num Deus onipotente mais distante. O terceiro discurso de Bildade é para exaltar a Deus e rebaixar Jó. Deus é muito grande, portanto, distante da raça humana. O homem é um verme, segundo Bildade. Lá em Jó 25, 1 e 6, ele fala assim: então respondeu Bildade o Suíta e disse: como eles estão domínio, com ele estão domínio e temor. Ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem número os seus exércitos? E para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria o justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Jó, ele sustenta sua integridade e sinceridade diante dessas acusações de Bildade. Bildade fala assim: olha, Deus é muito grande, ele está distante. Não pense que ele vai olhar para você porque você é um verme. Jó sustenta sua integridade e sinceridade, como eu já falei lá no capítulo 27, versículo 1 e 2. Diz assim: e prosseguindo Jó em sua parábola, disse: vive Deus que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma. Lá em Mateus 28 e 20, Jesus diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Deus estava com Jó, Jó acreditava nisso. Não entendia porque ele estava sofrendo, mas sabia que Deus, pela sua misericórdia, poderia agir. Para nós concluirmos, Bildade não crê na inocência de Jó, portanto não pode aconselhá-lo adequadamente. Orienta Jó a viver segundo os ditames da tradição. O livro de Jó nos traz uma profunda reflexão sobre o sofrimento humano e como reagimos diante dele. Muitas vezes nos esquecemos, como Bildade,
de exercer a misericórdia diante de tanto sofrimento. Meu irmão, minha irmã, há muito sofrimento nesta terra. Não julgue ao ver o teu próximo sofrendo como alguém que tem pecado contra Deus ou tem alguma coisa escondida. Muitas vezes o pecado faz com que o homem sofra. Aliás, sempre. O pecado faz o homem sofrer. A Bíblia Sagrada é clara. O salário do pecado é a morte. Mas nem sempre o sofredor está em pecado, como é o caso de Jó. Portanto, temos que exercer a misericórdia, não endurecendo o nosso coração. Que Deus possa estar te abençoando. Vamos orar. Senhor meu Deus, te damos graças, Senhor, por esse momento passado na tua presença, Senhor, meditando brevemente sobre o sofrimento de Jó e as acusações de seus amigos aqui de Bildade, Senhor, que acha que Jó está escondendo alguma coisa. Senhor, nos dá um espírito de misericórdia, Senhor, que nós possamos exercê-la, Senhor, na vida prática, Senhor, não sendo apenas religiosos, mas tementes a Ti, conhecedores da Tua doutrina, Senhor, orando com misericórdia por aqueles que sofrem. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.